Amém, irmãos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fala para o irmão do lado. Tende em vós, irmão, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. É um bom dia? Os irmãos estão felizes de estar aqui na vida da igreja? Vendo os irmãos, estão felizes ou não? Ou isso aqui tem sido um fardo? Não, né? Senhor Jesus, né? Nós cantamos hoje, os próprios hinos já são uma mensagem. A gente podia parar só nos hinos hoje, né, irmãos? No hino que a gente cantou, 293, fala o seguinte, temos de crer, sempre obedecer. Se contente em Cristo, almejamos viver. Você quer ser contente em Cristo? Nem todo mundo falou amém. Vou perguntar de novo. Pode ser que alguém não queira ser contente em Cristo, eu vou respeitar. Você quer ser contente em Cristo? O que precisa? Crer e obedecer. Eu quero. O outro hino fala, se você crê e obedece, você é o quê? É um vaso de bênção. Então, se você crê e obedece, você é um vaso de bênção. Se você não crê, ou só crê e não obedecer, você não vai ser o vaso de bênção. Você quer ser um vaso de bênção? Eu quero. Um vaso, por isso que o hino fala, faz-me um vaso de bênção, Senhor. Eu, por mim mesmo, não tenho força. Por isso que nós estamos aqui essa manhã. Pedir para o Senhor, faz-me, Senhor, um vaso de bênção. Eu creio, Senhor, eu obedeço. Tal é o meu clamor. Por isso que o hino continua, eis-me submisso. Mas nem sempre a gente está submisso. Por isso que muitas vezes a gente sofre, né? A gente quer a bênção, a gente pede, mas falta a submissão. Então aqui o hino, eis-me submisso. Se você quer ser feliz, alegre, ter paz, primeiro passo está aqui, ser submisso ao teu serviço, como um vaso de bênção ao Senhor. E o hino ainda pergunta, tua vida é um vaso de bênção? Pergunto para o irmão do lado, tua vida é um vaso de bênção? Olha a outra, e o hino ainda fala, você prega o evangelho, estou resumindo. Pergunta o seguinte, tua vida é um vaso de bênção? E você prega o evangelho? É que está aqui no hino, nós acabamos de cantar. Que fala assim, te preocupas em anunciar aos culpados perdidos nas trevas, que só Cristo os pode salvar? Então, irmãos, os hinos hoje, temos que crer, obedecer, se submeter ao Senhor, ser um vaso de bênção e pregar o evangelho. Amém? Essa semana 7, continua Filipenses. E a gente acabou de ler Filipenses aqui. E fala, semana 7, para quem, espero que todos os irmãos tenham desfrutado, mas fala sobre cooperação no Evangelho. Se você está aqui, você crê no Senhor Jesus, você é um cooperador do Evangelho. Você tem ciência disso ou não? Você creu, recebeu o Senhor Jesus, o Senhor pode, esse é meu filho, esse eu posso contar. Você tem ciência? Você é filho, então o Senhor pode contar. Quem já trabalhou no exército, então, batalhão para cá, esse eu posso contar, esse vai fazer isso. Foi isso que os irmãos fizeram, os batalhões 1, 2, 3 e todos juntos, né? Todos aqui, o Senhor pode contar? E a primeira, na segunda-feira já fala, princípios de liderança para as igrejas. Antes, irmãos, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esses princípios, que é bom deixar claro. Primeiro, como cooperar com o Evangelho? Primeiro passo que a gente vê aqui é não se considerar melhor que os outros. Então não adianta você crer em Cristo, você está aqui na vida da igreja, mas você acha que aqui na vida da igreja, ou mesmo fora, você está acima dos demais. Só porque talvez você conheça um pouco mais a palavra, ou está mais nas reuniões, você é nariz empinado. Então, o primeiro passo, irmãos, primeiro princípio, ser humilde, ser simples. Por isso que Paulo fala,
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou primeiro, assumindo a forma de servo. Olha o exemplo que nós temos, o próprio Senhor Jesus. Mas o ser humano é difícil, irmãos. Muitas vezes um pouco mais de conhecimento, um cargo superior, mesmo na vida da igreja. E não é qualquer, só o irmão aqui da frente, não, qualquer serviço. Muitas vezes você coloca, pode ser um serviço, não tem serviço mais simples na igreja, mas um serviço diferente. O irmão, só porque está lá assumiu aquela função, já se acha superior aos outros. Na segunda-feira a gente leva um puxão da orelha, todos nós. E nós fala aqui a semana sobre o exemplo que Cristo deixou para todos nós, como servo, e também do apóstolo irmão Dong, deixou. Quem conheceu o irmão Dong, quem conviveu com o irmão Dong, ele deixou um bom exemplo para nós, né? De simplicidade, humildade. Eu conheci o irmão Dong nos últimos 15 anos e tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele. Eu não entendo chinês, o André traduzia. Da vida dele, as experiências dele, o grupo de irmãos do Morumbi, de homens, a gente jantou algumas vezes com ele, e ele sempre era o primeiro a nos servir, se preocupava com a comida, se preocupava com o irmão, com a saúde do irmão, eles se preocupavam do irmão ia sentar, não era assim ou não? Vocês já viram o irmão não querendo ser servido? Ele ficava até irritado muitas vezes, assim, porque ele queria primeiro ver se todo mundo estava bem servido. Outra coisa, ele sentava na mesa, irmãos, ele se preocupava ao redor dele, será que o irmão está bem, não está bem, não está? E nós, irmãos, eu fico vendo muitas vezes aqui, vou falar no Bucafézão, na reunião do Bucafé, dá a impressão que cada um quer seu espaço, né? E no domingo de manhã a gente tem vários visitantes, temos vários irmãos aqui no Bucafé, e isso aqui vira um borbulhinho, e a gente muitas vezes não respeita os próprios irmãos que estão do nosso lado. Então, irmãos, nós temos que praticar muito essa palavra, de se humilhar, de se colocar no lugar do irmão, e nunca que fala, nariz empinado, nunca subir para a cabeça só porque você conhece um pouco mais, né? Mateus 20, vamos abrir lá em Mateus 20, 25. Em 25 até o 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A gente vê na segunda-feira, está puxando a orelha, é um aprendizado, a gente tem que aprender muito mesmo. Amém pela palavra, amém pelo alimento diário, que nos leva mais a desfrutar a palavra. Mas ele está falando também para os irmãos líderes, os irmãos para os presbíteros, para os diáconos, para os irmãos cooperadores, mas fala para cada um aqui sobre essa palavra, sobre você, sobre os princípios de liderança na igreja. E eu já falei, o exemplo é Cristo, ser humilde, mas humilde de forma no espírito, né? Você não pode sair daqui hoje, vou ser humilde agora, né? A humildade é fruto do espírito, então tem que tocar na vida. Quanto mais você tocar na vida, mais amor pelos irmãos, mais respeito, mais humilde você está. Se você não está respeitando os irmãos e muito arrogante, está faltando vida. A humildade que fala aqui é fruto do Espírito, é a expressão do próprio Espírito. Por isso que na segunda-feira fala também da questão hierarquia. Não é bem hierarquia, mas a Bíblia trata assim. Primeiro os profetas, né? Tem os profetas na igreja, depois tem os presbíteros, depois tem os diáconos, junto com as diaconisas.
Alguém tem dúvida sobre isso? Profetas, os apóstolos, presbíteros, diáconos e diaconisas. Tá? 1 Timóteo 3, abram lá para vocês verem. 1 Timóteo 3. Não vou ler tudo, senão... O 3, de 1 a 10. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, ou seja, o presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Parece impossível, né? Só com o Senhor, só cheio de Espírito, para você ser dessa forma aqui. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não ceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Mas, Vilmar, quem que escolhe o presbítero? Nós temos os presbíteros aqui na vida da igreja. Quem que escolhe? Tem uma eleição aqui? Tem politicagem? Alguém fica ganhando votos, pedindo votos durante um tempo? Como que é o processo de escolha de presbítero na vida da igreja? No alimento diário, eu vou ler que fica mais fácil. Ó. Na página finalzinho da 98 e 99. Fala assim: uma vez que a igreja se estabelece, o apóstolo aguarda um período de tempo até que entre eles surjam irmãos mais maduros, que tenham condição de assumir a responsabilidade pela administração da igreja. Por isso, Paulo recomenda que não sejam neófitos. Os presbíteros são escolhidos pelo Santo. Através de quem? Dos apóstolos. Então, os presbíteros são escolhidos. Aqui na vida da igreja é assim também. Os presbíteros são escolhidos pelo Espírito Santo através de quem? Dos apóstolos. Nenhum presbítero é autodesignado. Eu não posso sair daqui, hoje eu sou presbítero aqui na igreja. Não existe isso aqui. Nem diácono. Hoje eu sou diácono. E quem escolhe os diáconos, que também através do Espírito, oração, são os presbíteros. Certo? Os presbíteros escolhem os diáconos, mas quem escolhe os presbíteros é o Espírito Santo, através do apóstolo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós precisamos entender como Deus deixou isso para nós respeitarmos os irmãos que estão na nossa frente. Não só respeitarmos, mas sermos um com os irmãos. Não só respeitarmos, sermos um, mas orarmos pelos irmãos. Quantas vezes aqui vocês têm orado pelos irmãos que estão aqui na frente? Quantas vezes nós oramos pelo Pedro, pelos Esdras que assumiram esse encargo? A irmã, todos os dias, mas a pergunta é geral e não preciso responder. Quantas vezes nós lembramos dos irmãos? Esses irmãos têm um encargo muito grande, uma responsabilidade. Vocês já imaginaram a carga que tem em cima desses irmãos? É muito grande, né? Tanto é, quanto tempo faz que o Pedro não aparece aqui? Onde que ele está? Pescando? Férias? Estados Unidos? Passeando? Onde que ele está hoje? Ele está indo para Israel, pela obra. Está ele, está Ulisses, tem alguns irmãos. Onde está o irmão André hoje? Foz, conferência de Foz. O Esdras, eu não sei onde que o Esdras está, mas certamente está lá junto, Israel. Irmãos, a gente tem que ter um amor, um respeito muito grande para esses irmãos que estão à nossa frente. Quem vocês acham, da onde que você acha que tem onde vocês acham que sai tudo isso aqui, irmãos? Onde vocês acham que sai todo o conteúdo dos livros? É a revelação pura que esses irmãos têm e com muito labor, muito cuidado, escrevem aqui para nós. Para quê? Porque eles também, não é, eles
eles oram muito por nós, para que nós, todos nós, cresçamos em vida, irmãos. Lembra aquele versículo, até que todos, é isso que os irmãos almejam. Então nós temos que ter muito amor pelos irmãos. Para isso nós temos que cooperar, ter unanimidade com esses irmãos. 1 Coríntios 12, 28, vamos abrir lá? 1 Coríntios 12, 28. Vamos lá. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Só aí. Quem estabeleceu isso que eu falei? Deus. Primeiramente apóstolo e assim por diante. Leiam lá, abram lá em 2 Crônicas 20. Versículo 20. Deixa eu ver se... Aí. Pode ser só a parte B, aonde que fala ali, crede no Senhor. Vamos lá? Acharam? Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você quer prosperar? Quer prosperar, quer ficar mais cheio de vida, pregar o evangelho com todo vigor, com alegria, paz? Primeiro passo aqui, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Quem aqui não quer segurança, irmãos? Estareis seguros. E depois, crede seus profetas e prosperareis. Senhor Jesus, por isso que eu falei que nós temos que ser um com os irmãos que estão na nossa frente, irmãos. Os irmãos têm nos conduzido e muitas vezes a gente questiona ou critica. O Alimento Diário fala aqui, que será agora ser irmão Dong? Será que o Pedro e Ezra vão conseguir? E a palavra, não, irmãos. Nós temos que cobrir esses irmãos com oração, mas muita oração, para que a obra continue avançando. Os irmãos foram escolhidos e continuam avançando. E a Bíblia, além disso, se nós formos um com os irmãos, fala que nós vamos prosperar. Crer no Senhor, em Deus, e nos seus profetas, e nós vamos prosperar. No final da página 102 fala sobre... Não, antes, 1 Coríntios, abram lá em 1 Coríntios, acho que eu já li 1 Coríntios 12. Primeiro Coríntios 12. Nós temos os irmãos à nossa frente, cremos no Senhor Jesus, somos um vaso de bênção que eu falei, mas nós precisamos cooperar com o Evangelho, certo ou não? E para isso, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? 12, 18 a 20. De novo. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, irmãos, é uma cooperação do corpo. Cada um aqui, não importa quem você seja, se você crê no Senhor Jesus, você faz parte do corpo. Você está lá no corpo. E o Senhor espera que você, essa parte que você você coopere com Ele. Pode ser o dedinho, pode ser o fio do cabelo, o braço, membros. O que o Senhor quer é que você seja usado por Ele. E aquilo que a gente cantou, por isso você tem que ser submisso a Ele. Submisso.
E a palavra é muito rica, eu vou falar na frente. E Efésios 4, 3 a 5, para isso, irmãos, Efésios 4, um pouquinho para frente aí. Tem bastante versículos, então eu vou acelerar, né? Para isso, irmãos, para ter toda essa cooperação, nós precisamos, Efésios 4, 3 a 5, esforçarmos, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Você tem se esforçado diligentemente? Eu tenho me esforçado diligentemente para ser um só corpo? Ou eu critico rápido, questiono muito, não participo, muitas vezes, dos encargos, dos serviços? A gente comenta, tem muito serviço aqui, muitas vezes é sempre os mesmos irmãos. Né? A gente pode contar com poucos irmãos, e muitas vezes sempre os mesmos, e vários irmãos extremamente, muitas vezes sobrecarregados. E quando você é sobrecarregado, é uma luta para você não perder vida, porque será muito serviço. E os irmãos também precisam desfrutar. Então nós precisamos de cada vez mais irmãos. Isso é esforçando-vos diligentemente. Você se esforça para ir numa reunião de grupo familiar diligentemente, ou você cede por qualquer dor de cabeça? Você se esforça para vir na reunião de manhã, tentar chegar no horário, ou você vem meio frouxo? Não, né? A gente tem que vir diligentemente por preservar a unidade do Espírito, um só corpo. Você tem que se esforçar. Então, quando você vê um irmão que só fica buzinando coisa errada, irmão, não está certo, irmão, vamos voltar para o Espírito. Mas aquele irmão, vamos orar por ele. Mas a liderança é isso, vamos orar pela liderança. Irmão, como o Senhor me ganhou a semana, e como o Senhor precisa ganhar cada um aqui com relação a isso. Sobre nos esforçarmos, não é de qualquer maneira, diligentemente, para preservar essa unidade. Assim a obra vai avançar. Amém? Na quarta fala focados. Foco, irmãos, no avanço do Evangelho. Se a gente não for focado, não for um com os irmãos que estão à nossa frente, está bem alimentado com os livros, com a palavra, a gente perde o foco. A gente perde o foco. Quando vê, a gente está desviando para a direita. Aqui fala no alimento diário nem sei a medida, mas está aqui. Mas imagina um navio que tem que ir daqui até a Europa. Se ele desviar, 1 metro é muito. 10 centímetros quando ele sair do Porto de Santos. Ele vai chegar onde, será, hein? Ele desviou. A Europa é lá, ele está aqui. 10 centímetros, não é nada, Vilmar. 10 centímetros não é nada. Mas se ele manter 10 centímetros, para onde vocês acham que eles vão? Isso é conosco também, irmãos. Por isso que fala muito da unidade e ser um só corpo. Então, se vem coisa errada na nossa cabeça, dúvidas e tal, irmãos, orem bastante. Orem, falem com os presbíteros, com os apóstolos, desfrutem, mas cuidado com um pequeno desvio. Se algo te incomoda, tenta corrigir a rota rápido. Mais rápido, irmãos. Porque é o seguinte, você saiu da rota, foi-se o desfrute. Quanto mais aqui desviado, menos desfrute, mais questionamento, mais crítica, mais você vai perder o prazer de estar na vida da igreja e menos alegria em sua vida. Ninguém quer isso, né, irmãos? Então, por isso que nós temos que estar focados no avanço do Evangelho. Que fala, não fique olhando para a liderança da igreja, esperando pelo que vão fazer daqui para frente, na expectativa de como vão se comportar depois da partida do irmão Dong. Em vez disso, invista seu tempo orando. E a oração fala aqui, Senhor, o que eu posso fazer para promover o avanço do Evangelho? A gente se preocupa muitas vezes muito com os irmãos, mas que eu, Vilmar, posso fazer para o avanço do Evangelho? Ah, mas o irmão está assim, mas o que eu estou fazendo? Né? Para aperfeiçoar meu grupo familiar. O que eu estou fazendo para aperfeiçoar meu grupo familiar? Só criticando?
ou eu sou o primeiro a ligar, o primeiro a chegar, a puxar os irmãos, a levar convidados? O livro na minha mão, você incentiva? Você lê o livro? Imagine quanto nossa igreja e o evangelho poderão avançar com essa nossa mudança de atitude. Irmãos, a mudança vai ser muito grande, se todos aqui, e a gente tem visto isso. Graças ao Senhor, a igreja de São Paulo está avançando. Olha aí, está cheia hoje, está avançando. A gente vê pelos grupos familiares, pelos jovens, pelos adolescentes, as irmãs estão fazendo reunião, fizeram evento aqui, vai ter o evento quase falei, da melhor idade, não é dos velhinhos não, é evento da melhor idade, e outros eventos mais, tem evento no final do ano, tem conferência, tem as nossas reuniões. Olha, irmãos, tem muita coisa para a gente ganhar vida e desfrutar. Então é muito bom a leitura da Bíblia, leitura de livros, leitura de alimento diário e principalmente participar das reuniões. Irmãos, não se iluda, isso é coisa do inimigo. Você não para de pé se não se alimentar. Você não tem força. Todos nós aqui já passamos por isso. Vem um momento de tristeza, tal, o inimigo, a primeira coisa que te fala, para de desfrute. Deixe para a reunião, não leia mais a Bíblia. Para que esse livro de novo? Esse livro vai falar de novo e negar a vida da alma, e você vai ler esse livro de novo. Essas coisas ficam buzinando, irmãos, aí que a gente tem que se voltar. E nada melhor que você se voltar para a vida da igreja e ter a ajuda dos irmãos. Vou resumindo, a semana fala também sobre a questão dos eventos, todos os eventos da vida da igreja, todos, o fim tem que ser pregar o evangelho. Vocês já imaginaram isso? Não pode ter nenhum evento aqui na igreja de autoajuda. Aqui não é um evento de autoajuda, não. Ou só de mensagens bonitas, mensagens que agradam a alma, que você pula aqui, mas você sai ali, o que você ganhou? Eu falo para os irmãos no Bucafé, o Nora está aqui, que meu amigo aí, irmão, que a palavra é dura mesmo. A gente lê os livros ali, a palavra mexe no mais profundo nosso lá, né, Laures? A gente lê os livros lá. É duro. Você viver a vida da igreja, por isso que fala santo, é separado mesmo. Você fala, não é possível esse mundo aí, o que está acontecendo? Mas é separado, mas a palavra é dura. Nem todos aguentam essa palavra. Mas se você aguentar, é bênção hoje já. Pague o preço, irmãos. Leia, desfrute, venha nas reuniões. A gente tem falado muito isso, que o Senhor, Ele é um Deus misericordioso, um Deus de amor. Ele quer o melhor para o seu casamento, o melhor para o seu filho, o melhor para o seu lar, o melhor para o seu emprego. Se é um Deus misericordioso, um Deus de amor, por que muitas vezes a gente se afasta dele? Porque o nosso velho homem nos atrapalha. Então nós precisamos nos voltar sempre ao Senhor. Importante, irmãos, os frutos de todos os eventos que passam aqui na vida da igreja. A gente sempre tem que medir os frutos. Então, seja qualquer evento, quais são os frutos? Teve pregação do evangelho, então quais são os frutos? Cuidar dos irmãos mais novos, os irmãos que vieram aqui na frente, os visitantes. Procurar introduzir as pessoas salvas, e são várias, na vida normal da vida da igreja, inseri-las no serviço da igreja, e para isso, irmãos, nós precisamos de todo o corpo, não é um só, todo o corpo tem que estar envolvido nisso, porque vem irmão novo aqui, esse irmão novo precisa ser ganho, cada vez mais ele é ganho pelo calor que ele sente, pela alegria e pela paz que tem nesse ambiente aqui, tá? Fala também em Filipenses 1:8, eu li, quer ver? Eu só vamos lá em Filipenses 8 só. Na quinta-feira, o 8 fala assim, ó. Vamos ler junto? Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Se vocês leram no Alimento Diário, terna misericórdia, não é misericórdia comum. Fala assim, refere-se às entranhas,
as vísceras. É o mais profundo da misericórdia. Era o que o Paulo tinha pela igreja. É uma expressão que os hebreus usavam para denotar os sentimentos humanos mais puros, mais profundos, mais viscerais, íntimos e verdadeiros. Mas aqui é misericórdia. Nós precisamos disso para viver uma vida vitoriosa e feliz daqui para frente. Você e eu precisamos ter terno. Sabe o que é isso, irmãos? Não é um terno que eu visto todo dia para trabalhar, não. A palavra terna é isso. É uma expressão que os hebreus usam para denotar sentimento. Nós precisamos ter esses sentimentos mais puros, mais profundos, mais viscerais pelos irmãos. E aqui pergunto, olhe para os seus familiares. Você tem esse sentimento pelos seus filhos? Eu tenho. Pelo meu filho eu tenho. Nossa, meu filho. E pela minha esposa? Tem 30 e poucos anos de casado, eu tenho esse sentimento? Depois a Lia responde. Pelos teus pais? Vamos lá, e pelos teus colegas, Senhor Jesus, e pelos seus vizinhos? Você tem esse sentimento, irmãos? A gente não tem, irmãos, mas nós estamos aqui porque nós precisamos ganhar. Nós precisamos ganhar esse sentimento cada vez mais, nós precisamos avançar, senão o evangelho não avança. Nós precisamos ter esse sentimento em nossas vidas, para se compadecer das pessoas que estão ao nosso redor, e que as pessoas possam olhar em nós e falar o seguinte: nossa, puxa, o Vilmar é misericordioso, ele perdoou, ele é tolerante, é um cara que tem paciência, ele não estoura nunca, Senhor Jesus. E aqui um recado para quem estoura, quando você estiver para estourar, para perder a paciência, julgar, criticar, falar mal dos irmãos ou de qualquer outra pessoa, lembre-se de voltar para essa parte profunda do Espírito. Invoca, irmãos. É o Espírito que tem tudo isso, não é você. Invoca, procura. Eu não consigo. Fala assim: Senhor, eu não consigo. Eu explodo no trânsito, não tenho paciência com a minha esposa. Você não vai conseguir mesmo. Você só vai conseguir se você lá de dentro é do Espírito. E o Espírito cheio de vida, né? Lá no Espírito, onde estão as ternas misericórdias de Cristo, é lá que você vai resgatar. Não é do seu homem natural, é de Cristo. Assim iremos olhar os outros com olhar de compaixão, de misericórdia, de perdão, tolerância, paciência, de amor. Essa prática vai mudar a nossa vida e vai mudar a vida da igreja, irmãos. Vai promover cura e libertação em nosso meio. Vai fazer de nós verdadeiros cooperadores do Evangelho. Primeiro é você. Você tem que ser tratado. Um só corpo, tratado, bem nutrido, cheio de vida. Você vai praticar tudo isso que a gente leu aqui, no Espírito, amém? Na sexta-feira fala: o alvo em tudo o que fazemos, o avanço do Evangelho. Deixa eu me achar minhas anotações, ainda bem que anotei, né, Ildeu? Está aqui. Filipenses 1:10 fala assim, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É assim que Cristo quer te encontrar. Por isso que a palavra é dura mesmo. Por isso que os irmãos têm todo esse cuidado conosco, que há tanta palavra, tanta revelação. Porque se você quer ser aprovado, para aprovar as coisas excelentes, ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Virá esse dia. Você crê nisso ou não? Ele quer te achar sincero e inculpável. E hoje, você já é sincero e inculpável? Talvez um pouco, né, irmãos? Vamos lá, 55%, acima de 50%, tenho certeza que todos os irmãos aqui são. Mas ainda falta muito para a gente avançar, né? Não falta muito? Mas o Senhor quer nos encontrar sinceros e inculpáveis. E aquilo que eu falei, por isso que as palavras que não são açucaradas. Você pode ver na vida da igreja todos, não tem nada de açúcar aqui, né? A palavra que é dura.
Né? A palavra de hoje de manhã é dura sobre pregar o evangelho, se negar a vida à alma, ser um com os irmãos, unidade, mas porque Ele está nos tratando. Trate teu filho dando tudo desde pequenininho para você ver. Filho, de vez em quando, está gravando, não posso falar, mas uma varadinha faz bem. Disciplina não faz muito bem. Nós falamos para os adolescentes esses dias sobre o não. Tem que dizer não para o teu filho, não para o teu adolescente, não dá para ir. O Billy sempre me falava assim, pai, mas você só fala não. Só falou não, filho. E não, ele não se arrepende. Olha lá ele lá. Mais ou menos ele fez assim. Mas eu falava não para várias coisas. E olha, o Billy, graças ao Senhor, a Gabi também, a Sofia, não deram trabalho nenhum. Mas eu falei vários não. Por quê, irmãos? Porque o Espírito usa os pais também na educação dos filhos. Se você permitir, se você se alimentar e procurar isso, principalmente a Lia fazia muito, o teu filho vai entender o não. E você vai corrigir a rota do teu filho. Nós precisamos, por isso que Deus nos trata assim, com todo esse amor. Muitas vezes ele fala não mesmo para nós, para nos proteger, apesar que nós temos livre-arbítrio, mas ele fala não. O Espírito está te acusando e você vai para o outro lado, você sabe o que vai acontecer. Na página 109, fala do versículo. Para provardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Essa palavra que temos recebido da economia de Deus vai nos tornar sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Palavras açucaradas, cheias de eloquência e de acordo com aquilo que queremos ouvir, não vão nos tornar inculpáveis no dia de Cristo. Não adianta, irmãos. Mas as palavras genuínas dos verdadeiros apóstolos do Senhor vão nos fazer crescer em vida, amadurecer e nos tornar aptos para administrar o mundo que há de vir. Abra lá em Daniel 7, 27. Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Será dado a quem? A você, irmão. Por isso que você está sendo tratado e por isso que eu estou sendo tratado. E é por isso que nós estamos aqui na vida da igreja, para crescermos em vida. Pouco a pouco sermos transformados. E esse versículo você já conhece, Hebreus 2:5. Todo mundo já sabe de cor esse? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. É você e eu. É os filhos. Filho herdeiro, filho maduro, filho que está na reunião, que ora muito, depende do Senhor. Esse é o filho que Deus quer contar quando ele precisar. É esse. Quando ele vier, ele precisa contar com esses filhos, filho crescido, tá? No sábado, fala. Não, ainda na sexta-feira, só quero ler um trechinho com os irmãos. O progresso do Evangelho, na página 110, deve ser objetivo e foco da nossa vida. Então, o foco da minha vida e da sua tem que ser o progresso do Evangelho. Daqui para frente, olhando sempre para frente. Não adianta olhar para trás. Olhando para frente. O foco da nossa vida tem que ser o progresso do Evangelho. Por isso, o viver da igreja, grupo familiar, eu já falei, o livro na minha mão, as reuniões da igreja, o apacentar as pessoas, abrir sua casa para receber os irmãos, cuidar das pessoas, enfim, tudo isso que fazemos deve ser para o progresso do Evangelho.
Se fizermos assim, a igreja avançará e seremos tomados de um profundo encargo. Pela obra de Deus, faremos tudo com entusiasmo, elegância, alegria e eficiência. Então, depende de você, irmãos. O avanço do evangelho depende de você. Mas se você não quiser, o Senhor vai usar outros. Daí vai usar outros que vão ser amadurecidos e vão ser preparados para o Senhor, né? No sábado, fala sobre engrandecer Cristo em nossa vida. Filipenses 1, abram lá de novo Filipenses 1, 19, 20. Estou certo, vamos lá? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também, agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E o 21, porquanto para mim e o morrer é lucro. Vocês já imaginaram isso, irmãos? Se você, Cristo engrandecido no meu corpo, é isso mesmo, irmãos. É esse processo que nós estamos. Até que um dia as pessoas vão olhar e, nossa, William, você está igualzinho ao Senhor Jesus. Já imaginou, irmãos? Vai chegar, hein, William? William, você está igualzinho ao Senhor Jesus. Misericórdia. Olha para você, eu lembro do Senhor Jesus. Senhor Jesus. É assim que Ele quer nos encontrar. Mas, meu irmão, não desanime. Nós estamos num processo, certo? Esse processo, eu sempre lembro, e eu acho que a gente é meio parecido com Pedro, teimoso, né? O Senhor Jesus foi crucificado, tal, passou uns dias, já estava pescando, já estava lá trabalhando, e ele vivia com o Senhor Jesus. E a gente sabe o que aconteceu com Pedro. Pedro foi muito ganho pelo Senhor Jesus. Muito ganho. E muito usado pelo Senhor Jesus. Então você e eu, nós temos chance, irmãos. Tição em transformação. E a gente tem chance de realmente sermos encontrados fazendo assim. Senhor Jesus. No domingo, para encerrar, fala sobre o progresso e o gozo da fé. O progresso e o gozo da fé. Filipenses 1, 21. Que a gente já leu. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O 22 eu vou ler por causa do tempo. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas Paulo não era egoísta. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Esse versículo a gente teve um pouco de revelação essa semana. Quando ele fala, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes, é gloriardes dele, Paulo, e de Cristo Jesus. Por isso que eu falei aqui no início, nós nos gloriamos com a presença dos apóstolos, por eles estarem na nossa frente, nós oramos por ele, pela minha presença de novo convosco. Então a gente tem alegria quando vê um irmão, tem alegria de ver os irmãos que estão na nossa frente, ou isso é um peso? Paulo achava, ele não foi egoísta, mesmo reconhecendo que aquele momento, sofrendo, morrer para ele era lucro, ele preferiu ainda ficar mais um tempo aqui, porque ele se preocupava pelos irmãos. A gente tem um testemunho aqui no Alimento Diário do próprio irmão Dong também. Irmão Dong já bem adoentado, no hospital, depois ele veio para cá, ele deu um testemunho aqui para alguns irmãos, eu já falei que o Senhor preservou ele mais um pouco, foi a palavra que ele usou, porque ele ainda tinha
algo a melhorar. Ele fala que tinha que tirar um pouco de terra velha ainda, né? Tinha que cavar mais um pouco. E nós, né, irmãos? E nós? Ainda tem bastante terra para a gente cavar e tirar fora, e preencher com a vida de Deus. Essa palavra de Deus fala aqui, ó, é uma palavra cheia de alegria e entusiasmos. Nós não podemos nem entrar, nem sair das nossas reuniões sem alegria e entusiasmo. Irmãos, nós estamos no desfrute, nós estamos na presença do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus está circulando aqui no nosso meio. Nós temos que desfrutar os hinos com excelência. O serviço da igreja aqui fala tem que ser com excelência, com amor. Mesmo que você não consiga e não esteja nesse estágio, é claro que a gente também não está. A gente tem que procurar isso dia a dia, com os irmãos, estar na presença dos irmãos mais crescidos, pedir ajuda por os irmãos e todos irmos avançando. E para encerrar, na página 116, fala o seguinte, ó, se você tiver a alegria da fé, você fará questão de chegar mais cedo na reunião. Não fui eu que falei, está aqui, está escrito aqui. Pois sua alegria será estar na casa de Deus. Olha, irmãos, como a gente tem que ser cobrado disso. Você vai desejar orar com os irmãos. Vai querer servir e recebê-los com alegria no Espírito. É um peso ou é alegria? Vamos preparar muito bem cada reunião e cada serviço ao Senhor, fazendo com dedicação e zelo, mas sem cair nos extremos. Não devemos deixar nossa organização engessar o agir do Espírito entre nós. Então, falei aqui, cada evento, nossas reuniões, é muito bom sim estar com os irmãos, mas nós precisamos sempre ser conduzidos pelo Espírito, sempre com o fim de pregar o Evangelho, ganhar mais as pessoas. Em Filipenses 1:26 continua, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. É aquilo que eu falei. A importância de reconhecermos e valorizarmos aqueles que estão sendo usados por Deus como canal de suprimento para as igrejas. Temos de interceder por eles, pois são uma bênção para a igreja. Amém? Eles nos suprem com a palavra de Deus e cuidam de nós. Irmão, eu fui cuidado. Alguém aqui foi cuidado? Quantos aqui? Quantos? Quem aqui não foi cuidado? Nunca foi cuidado? Eu estou sendo cuidado. Amém? E o melhor lugar para isso é justamente nas reuniões, nos grupos familiares, lá que eu fui cuidado. Lá que os irmãos me puxavam a orelha, como família e tal. É lá. E é lá que fui ganhando cada vez mais vida. Amém, irmãos? De 2 em 2, vamos orar pelos irmãos que estão na nossa frente, irmãos? Amém? Jesus é o Senhor.